Seja muito bem-vinda a mais um Maione Convida, desta vez super especial, estamos em 2026 e o meu convidado de hoje é um amigo meu de longa data, mas ao invés de eu apresentar, eu vou deixar que ele se apresente. Doutor Estênio, seja muito bem-vindo, para mim é uma honra ter o senhor aqui no Maione Convida. Olá, boa noite, o prazer é todo meu, muito obrigado aí pelo convite. Me apresentar, né? Meu nome é Estênio Barbosa, eu sou timbaubense, né? Sou dermatologista e médico de trabalho lá na Mata Norte, né? Região de Timbaúba, que sou natural de lá também. Formei na Universidade de Pernambuco, em Recife, e nos anos de 2006, né? Esse ano nós fazemos aí, tanto eu como minha esposa, doutora Ana, 20 anos, né? Tanto de casamento como de formados, né? É isso, 2006 para 2026. Então é isso. Doutor, o senhor denunciou a sua idade agora. Não tenho vergonha de falar isso. Doutor, o senhor é muito querido, né? Tanto pelo seu trabalho quanto pela sua comunicação, né? O senhor é conhecido como gosta de conversar com seus pacientes, dar atenção. E o senhor atende muito lá em Pernambuco na área na sua dermatologia, na área de sinais. E eu gostaria de saber do senhor, quando é nessa área da dermatologia, a gente em casa, assim, como é que a gente deve se preocupar com um sinal? Quando é que a gente deve procurar um dermatologista nessa hora? Isso, a dermatologia, como eu falei, ela tem um médico, né? Para ser dermatologista tem que ser médico, depois tem que se especializar na parte de dermatologia. E ao todo, né? 6 do curso, com mais 3, leva em média 9 a 10 anos para formar um dermatologista, né? E tem várias subespecialidades, várias áreas da dermatologia, tanto a parte, existe pessoal que faz mais a parte de cosmetria, que é a parte estética, a gente faz a parte de Hansen. Eu optei por fazer mais a parte de consulta, né? Chama dermatologia raiz, a gente diz até brincando, são doenças realmente, e a parte de cirurgia dermatológica, né? Que é a parte que você falou, da exéresis de neve, né? Que é o popular retirada de sinal que o pessoal fala, cirurgia de câncer de pele, biópsia, é o que hoje eu acho que é o que eu faço a maior parte do tempo. Pela nossa região tem muito câncer de pele, então a gente opera bastante, tem um volume grande de cirurgia nos últimos 15 anos, né? Que é o tempo que a gente voltei para a minha cidade, que é Timbaúba, e tem operado aí toda semana e com frequência a gente opera muito, tanto exército de neve, que é os sinais, como câncer de pele, lipoma, cisto, né? Cirurgias dermatológicas em geral. Doutor, o que é muito interessante, porque conhecendo seu trabalho, acompanhando suas mídias digitais, trabalhando junto com o senhor também, o volume de biópsia que o senhor faz e cirurgia relacionada à retirada de câncer de pele é muito alto. Então, eu gostaria de saber do senhor se aqui no Nordeste, onde a gente está, tem muita incidência de câncer de pele. Como é que é esse dado? Tanto no macro, no sentido de capitais, Recife, João Pessoa, e cidades pequenas também, onde o senhor atende em Timbaúba. Certo. A gente tem, por ser Nordeste, né, a gente está muito próximo aqui, na linha do Equador, né, então a gente tem uma incidência bem maior, comparando com o Sul, Sudeste, até mesmo com o Norte, a gente tem incidência maior a incidência de raios ultravioleta, né, que a gente fala UV, né, que é exatamente o que vai proteger aí tanto o protetor solar, como as barreiras físicas, como o chapéu, a barraca do sol, guarda-chuva, né? Então, a gente tem sim, aqui no Nordeste a gente tem que ter, os países tropicais, né? Que é o caso do Brasil, tem que ter um cuidado maior com o sol, né? Com se abrigar, com usar o protetor com regularidade, né? Ter cuidado de limitar o tempo de exposição ao sol quando vai para uma praia, piscina, ou acho que a maioria dos meus clientes, né, quem é agricultor, pescador, pessoas que se dedicam à caça e tal, então tem que ter um cuidado maior aí, tentar usar roupas de manga comprida, tentar usar, os homens às vezes são mais reticentes para usar protetor, né, não gosta, hoje em dia tem opções que não fica feio, não fica branco, feito ficava os protetores mais do passado, né? Então tem como estar protegido sem estar com aspecto, uma cosmética ruim. Então dá para se proteger, limitar o tempo, não ir de meio-dia. Tem várias medidas, né, que tanto de proteção como comportamentais que a gente pode usar para limitar o dano e diminuir o risco de ter câncer de pele, que é o que há de mais grave, né, que pode acontecer.
Doutor, relacionada a manchas, né? A sinais também. Existem uns sinais que não precisam ser retirados. Isso. Que as mulheres, A maioria principalmente deles, as mulheres, tendem a querer tirar também. Isso. Mas qual é o momento, assim, a gente que está em casa, que a gente não é dermato, né, não entende? Certo. Qual é a hora que aparece algum sinal ou alguma mancha que a gente entende, eita, eu acho que agora é a hora de procurar um dermatologista? Pronto, boa pergunta. A pessoa pergunta muito. A maioria dos sinais a gente retira muito por motivo estético, né? O paciente tem lá um sinal no nariz, ou outra com pelo, às vezes fica feio, o pessoal fala sinal da bruxa, né? Fica esquisito. E aí tem como retirar sim, não há nenhum problema em retirar por isso. Mas a gente deve chamar muita atenção, principalmente um sinal que sangra, né? Se o sinal tem um sinal normal e de repente eu vou enxugar lá com a toalha, sangrou, então devo me preocupar. Se ele era pequeno e de um ano para outro ele cresceu muito, aumentou muito de tamanho, né? Que é aquela regrinha do ABCDE que a gente fala, a gente usa muitas vezes, né? Se o sinal inflamou, sinal que estava tranquilo ali, e começou a coçar, inflamar ou sangrar, como eu falei. Se ele houve uma mudança de cor, o sinal era vermelho, de repente escureceu, ou mesmo sem um trauma, nada. Então, tudo isso deve fazer com que você procure aí o médico de sua confiança ou um dermatologista, se possível, né? Às vezes tem como o clínico geral ver, indicar para ir procurar lá. E a gente tem aparelho, né? Lupa, dermatoscópio, tem várias coisas para ver isso daí. Mas se ele tem um sinal que teve essa mudança, principalmente sangramento, é um indicativo de que pode ter se transformado, que pode ser um câncer de pele, na verdade, né? Entendi. Dentro dos seus atendimentos, o senhor atende muito relacionado a sinais, porque tem manchas, tem a questão do câncer de pele, como a gente tinha falado, né? Isso. O doutor, me tira uma dúvida. Quando a gente deve se preocupar, por exemplo, mulher, com a questão do... Quando a gente tira um sinal, às vezes aparece muito na pálpebra, mais no rosto também a gente se preocupa. Existem técnicas diferentes para que aquele sinal não fique uma marca tão grande, uma mancha tão grande? Cada profissional tem sua técnica, precisa ter um cuidado com isso, ou qualquer profissional que for vai ficar tudo do mesmo jeito? Não. A cicatrização, que a gente fala, e principalmente a gente mulher tem tanto cuidado, principalmente com o rosto, né? Certo. Boa pergunta. A gente chama de cuidados com a cicatrização, cuidado com a cicatriz. A gente já tem, normalmente, quando... a cicatrização é algo muito individual, né? Cada paciente tem a sua, os pacientes mais jovens, de pele mais clara, costumam, e com a nutrição boa, que se alimenta bem, costumam ter uma cicatrização melhor. Sim. Tem paciente que tem tendência a ter queloide, né? Que é aquela cicatriz grossa. Esse paciente que tem tendência a ter queloide, a gente sempre, por isso que é importante a anamnese, né? A consulta prévia, a gente vai ver, vai perguntar se o paciente tem alguma alergia, se toma algum medicamento que aumenta o risco de sangramento, como a AS, por exemplo, né? Muita gente toma aspirina. E se o paciente tem história familiar, o pessoal, doutor, eu fiz às vezes a gente contraindica a cirurgia, tá? O paciente diz, doutor, eu queria ter esse sinal porque acho feio, mas ela já fez uma cesárea e a cicatriz da cesárea ficou grossa. Então essa paciente tem um mais risco de fazer queloide, onde quer que seja feito, né? Qualquer procedimento. Tem alguns cuidados que podem reduzir cremes para usar e até laser que pode ser feito após a cirurgia para minimizar o risco de ter queloide. Mas não é zero, né? E assim... A gente tem vários cuidados a gente geralmente dá as orientações pós-cirurgia, como não coçar, evitar se expor ao sol, usar o curativo da forma indicada no pós-operatório, né? Tudo isso é para minimizar a cicatriz, mas toda cirurgia deixa cicatriz, né? A mulher que já fez uma cirurgia plástica, de abdômen, de mama, ela sabe que tem lá suas cicatrizes, né? Tem como a gente minimizar ou deixar a cicatriz menos perceptível possível, mas fica alguma cicatriz ou pode ficar alguma mancha. Quando é um sinal que é retirado, que geralmente a pessoa chama de laser, né, mas que na verdade é cauterizado, ele passa aí em torno de 6 meses, vai ficar uma marquinha mais escura ou mais clara no lugar do sinal, mas que normalmente o paciente gosta porque é bem menos perceptível do que o sinal, né? Que era algo grande, vai ficar só uma mancha normalmente, né? E a gente tem sim cremes e esses cuidados pós-operatórios, principalmente evitar o sol, que vão minimizar a chance do paciente ter uma cicatriz que chama de inestética. Cicatriz que não ficou boa, que não ficou bacana.
Muito legal esse esclarecimento do senhor, tanto relacionado à Claro. cicatrização, Certo. quanto à necessidade de uma pré-consulta, e Sim. tudo organizado antes dessa retirada, e Sim. também do senhor falar, que eu acredito que é uma questão ética, uma questão que envolve o profissional, de vai ter momentos que não vai ser indicado a retirada Sim. ou a cirurgia, né? Isso. Falando nisso, doutor, principalmente na questão feminina, a gente tem a cirurgia da pálpebra, que Isso. é uma cirurgia que o senhor já faz. Eu gostaria de saber há quanto tempo o senhor faz, se o senhor já tem alguma especialização relacionada a isso. Certo. E também qual é a hora de fazer. Por exemplo, eu já estou com A mais média de de 30. idade. Já estou Certo. com mais de 30, pensei, será que eu já posso fazer? É melhor esperar mais na frente? Então, Certo. me fala um pouco sobre essa cirurgia. Isso. A cirurgia a plástica das pálpebras, né? Como mais fácil entender, mas é a blefaroplastia que a gente chama. Tem a superior e inferior, que é a cirurgia na área das pálpebras, né? Que depois, normalmente, após os 40 anos, tanto a questão genética, como levar sol demais, muita mímica facial, trabalhar com calor próximo ao rosto, o paciente começa a ter flacidez nessa área da pálpebra, principalmente na superior. Ela começa a pesar, pode atrapalhar até para... Muitas vezes a gente opera alguém que não é nem por motivo estético, né? Os homens às vezes não se preocupam tanto, é mais porque está atrapalhando realmente. Às vezes é até o oftalmologista que encaminha para a gente, porque está pesando tanto que está tendo que fazer isso aqui, está tendo que segurar, está atrapalhando para dirigir. Às vezes quando o exame do Detran ele tem dificuldade, é encaminhado para a gente operar. E também por queixa estética, né? Tanto homem como mulher que tá achando feio, tá ficando ruim para as mulheres quando vão usar maquiagem, né? Quem tem muito excesso de pele ou tem aqueles bolsões de gordura na pálpebra quando vão se maquiar ou vai tirar uma foto, fica aparecendo, fica feio, né? Normalmente isso costuma acontecer com envelhecimento, a partir dos 45, 50 anos. Já operei paciente com menos de 40 que tinha muito, era questão genética, né? A mãe e tal, as irmãs tinham muito excesso de pele, ficava com muita flacidez na pálpebra e precisou operar antes dos 40, mas é incomum. Normalmente são pacientes acima dos 40 anos que vão precisar fazer tanto na parte superior como na inferior, fazer essa cirurgia das pálpebras, né? Eu percebi que o senhor sempre vai para cursos, né? O Sim, senhor fez vários cursos. É. Aqui em João Pessoa também faz vários cursos em São Paulo. Como foi o seu curso? Porque o senhor já faz essa cirurgia, treinamento. mas o senhor foi para um treinamento mais específico. Isso, tem cerca de 15 anos, né? Que eu me dedico à parte de dermatologia e cirurgia dermatológica. Eu fiz um curso recente, que é o maior centro, né, da Instituto Dr. Pedro Ruiz, que é em São Paulo, que acho que é na América do Sul que mais tem cirurgia da parte palpebral, ele funciona só com isso. Fez um treinamento realmente. Faz cerca de 15 anos que eu faço blefaro, né? E sou mais, assim, exige a dermatologia, na medicina em geral, exige que o profissional esteja se atualizando, acho que em muitas áreas, né? Esteja se atualizando de forma regular. Geralmente a gente tem um congresso brasileiro, que é dermatologia geral todo ano, um de cirurgia dermatológica, tem da parte que eu gosto de todo ano também, a parte de medicina tropical, né, que vem a parte de hanseníase, leishmaniose, que é a parte que a gente fala dermatologia raiz, que são doenças que acontecem muito na nossa região, né, principalmente na zona da mata, né? Então a gente tem que estar realmente se especializando, estudando na carreira do médico, não para não. Enquanto ele estiver atuando, tem que estar estudando, né? E se chegar alguma mulher para o senhor querendo fazer a cirurgia já antes dos 40, por questões estéticas? Porque a gente viu alguns dados que, por questões estéticas, as mulheres tendem a fazer mais plásticas, né? E a da pálpebra é uma delas. O senhor, Isso. mesmo que o senhor não indique, a pessoa queira, assim, por questões estéticas, né? Que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas como eu que tem mais um pouquinho de carnosidade. Certo. E aí o senhor também faz, e quem quiser conversar com o senhor, fazer uma consulta, porque tudo começa numa consulta, Sim, né? sim. Deve procurar o senhor onde? Eu atendo pessoas de várias regiões ali da Mata Norte, né? Atendo em Timbaúba, né? Em 2 locais, que é a Clínica Nossa Senhora das Dores, que eu atendo lá há muito tempo, que acho que é a clínica mais antiga da cidade, e na Clínica Santo Antônio, são os 2 lugares que atendo. Então, normalmente a gente vai atender, se for o caso, né? Quando tem indicação realmente de cirurgia, a gente tem os exames pré-operatórios, né, que é uma cirurgia de porte maior, 1h30, 2 horas de cirurgia. Então a gente vai pedir exame de sangue, pede até, nesse caso, a gente pede parecer cardiológico, né, porque é uma cirurgia maior.
às vezes acontece da gente, né, tem que ser honesto, né? Então, às vezes acontece, o paciente, queria fazer, tal, mas não tem indicação de fazer. Sim. Você não vai operar uma pessoa, fazer algo que sem ter indicação, né? E a gente vai aí, não é a hora ainda, vai usar algum creme, vai prescrever, tem ácidos que pode ser usado, tem peelings, tem outros tratamentos que podem ser microagulhamento, que podem ser feitos para poder postergar, né? E vai melhorar, e a paciente vai ficar satisfeita e não vai precisar ser operada sem que haja indicação, né? Tá bom? Por isso que é tão importante a consulta prévia, porque cada pessoa, né, vai ter um direcionamento diferente. Doutor, me tira uma dúvida. O dermatologista, ele cuida da pele e do que mais, assim, da gente? Isso. A especialidade da dermatologia, ela chama dos anexos da pele, nos funnels, como falava antigamente, chama de a doença da pele, dos cabelos e das unhas. Basicamente é isso. A gente trata da pele, que é o maior órgão do corpo, né? Pela extensão, que é a área corporal da gente. Trata das doenças do cabelo, né? Em geral as alopécias, e as doenças das unhas também, né? Falando em cabelo, doutor, certo. A gente tem muita queda de cabelo, né? O que dizem que é natural. Cabelo cair é natural. A gente perde todo dia. Pronto, mas pra gente 50 que tá em casa, 100 fios, mais ou menos. A gente que está em casa, mulher, qual é o momento, e até homem, né? Uhum. Qual é o momento que deixa de ser natural e eu tenho que me preocupar? Tenho que procurar um dermatologista. Certo. É quando foge do padrão normal. A gente perde o ser humano normal entre 50, 100 fios por dia, né? As mulheres percebem mais porque são mais observadoras, tem um cabelo mais longo, às vezes cai lá no piso do banheiro, ela vai observar lá e vai ver, né? Os homens têm um cabelo mais curto, cai, não percebe tanto, né? Vocês pela escova e tal, e percebem lá que as mulheres são mais observadoras. Se fugir do padrão normal, é paciente que ela via que caía ali, aquela quantidade de fio diária, 10, 20, 50 fios, ela percebia ali, naquele montante, né? Sim. Não precisa contar. E aí ela notou que, tipo, de repente, ou porque é muito comum, depois do parto, depois de uma cirurgia, depois de um estresse, alguma coisa que houve mais grave, depois de uma anemia, fez o exame lá de sangue e mostrou que está com anemia, é normal ter queda de cabelo, paciente com problema de tireoide, vai ter o cabelo mais fraco, a unha mais fraca. Então é importante que qualquer coisa que fuja do seu padrão, né? Ela tem aquela queda normal e aumentou depois de algum problema, um estresse, alguma coisa que teve, que aí ela procure o médico, porque vai conversar, vai saber. Existem algumas medicações também que são usadas para a parte de psiquiatria, que podem causar queda de cabelo, né? Antidepressivo, ansiolítico. Sim. Então é importante na consulta, por isso fazer uma boa consulta. A gente vai ouvir, vai saber da paciente se ela tem algum problema de saúde, é hipertensa, se é diabética, se tem problema de tireoide, se ela está com os exames de sangue em dia, se ela está fazendo uso de alguma medicação. Então tudo isso tem que ser conversado numa boa consulta e examinar. Depois a gente vai examinar, vai ver, tem com uma lupa, tem como ver. E para queda de cabelo tem como ver o padrão de queda, onde é que está caindo mais, se é quando vai pentear, se parte o cabelo, se vem da raiz, né? Tudo isso é visto durante uma consulta. Muito interessante, porque dentro de uma especialidade tem várias Isso, as sub-áreas, né, que a gente chama isso, a subespecialidade. Doutor, aproveitando, né, toda a sua experiência, a sua sinceridade, o senhor acredita que as coisas que a gente compra por conta própria, vou ali e compro isso para o meu cabelo, vou ali e compro aquilo para fortificar, compro aquilo, o senhor acha que resolve ou a gente tem que ir na causa do problema mesmo? O ideal assim, tem muitas medicações que são de venda livre, que a gente chama, principalmente aqui no Brasil, né? Tem alguns países que são regulados. Então, tem muita coisa, às vezes o pessoal acaba gastando uma quantia de dinheiro até grande, às vezes, né? Com algumas soluções assim, meio vendida como milagrosa, que vende pela internet, né? Um remédio lá que mostra o cara careca, depois mostra o cara cabeludo lá, tal. Não tem como, normalmente tem muito golpe, né? E essas soluções milagrosas assim, a gente deve desconfiar disso, né? Normalmente não vai ter um remédio único lá que serve para tratar todas as calvícies, porque existem várias causas de queda de cabelo, né? Tem um padrão de calvície masculino que eu tenho, tem, como eu falei, a mulher que tem depois do parto, a mulher que tem anemia, está tratando por alguma hemorragia e tem queda de cabelo, então vai ter que fazer, realmente vai ter que se consultar e vai ter que ser analisado para saber. Tem um tratamento para cada coisa, né?
para cá, dependendo da doença. Muito interessante. As pessoas que gostaram de lhe conhecer, que não conheciam ainda, podem seguir a sua rede social e acompanhar um pouco o que o senhor vai mesclando lá, né? Sim. Os conteúdos. Eu vou pedir para o senhor deixar um recado para os seus pacientes, porque realmente eles gostam muito do senhor e sempre falam do quanto o senhor não só consulta, mas conversa também com eles, né? Sim. Aí o senhor pode olhar para essa câmera e deixar um recado para eles. Agradecer aí, ao longo desses, né, os 20 anos, né? Aos meus pacientes e amigos, tem muitos que se tornaram amigos, né? Que eu tenho paciente que eu já tratei do avô, aí depois não sou tão velho, vou fazer 44 anos, mas tem paciente que eu já tratei do avô, do pai, dos filhos, né? Então a gente vão ter paciente que eu vi pequeno, que hoje já cresceram, e temos que até casaram, e já tratei do filho, acontece isso na nossa, no nosso ramo, né? Quando a gente está fazendo um trabalho bem feito, está há muito tempo no mesmo lugar, que é meu caso. Agradecer, né, pela confiança que eles têm depositado na gente nesse tempo todo, né? E dizer que a gente vai estar aí por muito tempo, se Deus permitir, né? No mesmo local, na mesma região, né? Agradecer pela confiança. Doutor, eu sei que o senhor não expõe muito essa parte, mas o senhor pode deixar um recado para os amores da sua vida? Sim. No caso tem minha esposa, né, doutora Maria, tem o Esteninho, que é o mais velho, né? Tem Laura, que é a do meio, e tem Esté aí, que são, depois de Deus, são a motivação para a gente estar trabalhando, né? Doutor, muito obrigada por o senhor ter vindo. É uma honra lhe conhecer, também. Trabalhar junto com o senhor e com a sua esposa. Realmente, além de a gente crescer como profissional, cresce como pessoa, né? Com honra, respeito, muito Amém. Trabalho. Vocês também são muito dedicados, estudiosos e inspiram a gente não só como médicos, mas como pessoas também. Então, para mim é uma honra ter o senhor aqui, ter sua esposa aqui também e dizer que Deus lhe abençoe, que o senhor Amém. Siga cada dia mais, assim, prosperando nos seus planos, que tem aí no seu coração, que só o senhor, sua família e Deus sabem, né? E que o senhor venha outras vezes para a gente comemorar seus passos, seus crescimentos, claro. Junto com o senhor, sua família, como pacientes, como amigos, como profissionais que trabalhamos juntos. Então, muito obrigada. Até a próxima. O senhor e sua esposa aqui têm o lugar cativo, tá certo? Deus Até quiser. a próxima. Amém. Esse foi mais um Maione Convida. E até a próxima.